Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a você que nos assiste a mais uma entrevista com especialistas da Agenda Municipal Sustentabilista. Hoje estamos aqui para tratar de um tema fundamental, que é as ações de políticas públicas do combate ao racismo ambiental. Então, convido vocês a assistirem com atenção, a procurarem, se aprofundarem no âmbito da Agenda Municipal Sustentabilista. Para quem não conhece, a Fundação Rede Brasil Sustentável é uma fundação que tem trabalhado com formação e formulação de políticas públicas, e neste projeto especificamente, nós estamos construindo conteúdos para dar suporte a candidaturas do campo socioambiental. Esta é uma parceria junto com a Legisla, e a Karen está aqui representando a Legisla. Olá, pessoal, tudo bom? Eu sou a Karen, estou aqui representando a Legisla Brasil. Nós somos uma organização que trabalha para que a gente melhore a atuação de parlamentares e pessoas eleitas na política brasileira. E a gente está com essa parceria aí com a Fundação para a construção dessa Agenda Municipal Sustentabilista de 2024. E a ideia é que essa agenda possa servir como uma bússola para candidaturas socioambientais para as eleições de 2024, que queiram entender quais são as melhores políticas públicas e as melhores maneiras de resolver, ou pelo menos tentar resolver e aplicar políticas para esses problemas sustentabilistas, né, que a gente tem enfrentado aqui no Brasil. Então, a ideia dessas conversas com especialistas é a gente aprofundar alguns temas dessa agenda sustentabilista que a gente está lançando agora em 2024. E o tema de hoje é racismo ambiental, e nós estamos aqui com três pessoas que têm trabalhado com o tema historicamente, cotidianamente. Estamos com a Hanna, que é do Instituto Mapiguari, estamos com o professor Diosmar, que é da Associação de Pesquisa Ialeta, e o professor Júlio Rocha, que é da Universidade Federal da Bahia, e está aqui conosco para que a gente possa debater esse tema tão relevante. E eu queria já começar levantando uma pergunta para os três, começando com o professor Diosmar, sobre nas pesquisas acadêmicas que vocês têm feito na Associação de Pesquisa Ialeta, professor, quais são as linhas de políticas públicas, principalmente no âmbito municipal, que a gente pode absorver, as candidaturas poderiam absorver para o trabalho de propostas para o ano de 2024, para essas eleições. Seja bem-vindo e muito obrigado pelo convite, professor. Olá a todos, agradecer aqui o convite, né, à Fundação, ao Legisla Brasil, ao Zé e à Karen, e agradecer aqui estar com essas duas pessoas lindas, que é o professor Júlio Rocha e a Hanna Valeiro, o Mapiguari, e começar falando que poderia ser o professor Júlio Rocha que ia iniciar esse debate, porque é a primeira pesquisa no Brasil, que é essa tese de doutorado que está lá com estudo de racismo ambiental, é dele. É o livro dele que a gente tem que botar nessa roda aí do campo do direito ambiental, né, que publica, né, e traz, né, para a gente esse campo. Dentro desse olhar, a gente, na Associação de Pesquisa Ialeta, temos estabelecido que olhar para o racismo ambiental é você reconhecer que estamos diante do racismo, né, de um estado racial. Então, você parte da ideia de que se a Constituição brasileira fala em racismo e que o racismo é um crime na sociedade brasileira, a gente precisa que a legislação municipal atenta a esse ponto de partida, né? A gente precisa tirar o racismo daquilo que é o crime quando acontece contra uma pessoa negra, indígena, ou os crimes que a gente vincula à xenofobia. A gente precisa entender que as cidades brasileiras precisam eliminar o racismo. E aí, no campo da pesquisa que a gente tem feito em desigualdade e mudanças climáticas, entendemos que o racismo parte daquilo que estrutura o território urbano. Então, pensar de forma racializada a política não é cometer crime de racismo. Pensar de forma racializada a política pública municipal é tirar o ambiente daquilo que foi racializado. Então, esse é o ponto de partida ali.
na conversa aqui, a gente vai desenvolver um pouco mais isso. Muito obrigado, professor. Eu quero perguntar a Hanna Valeiro, que está aqui com a gente também, do Instituto Mapiguari. Obrigado pela participação, por aceitar o nosso convite. É um tema transversal, né, que a gente pode acessar a reflexão sobre várias políticas públicas, né, Hanna? Eu queria te perguntar, nos estudos, nas vivências que vocês têm tido, quais são alguns das luzes que vocês jogam em reflexões e soluções. Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço por esse espaço de compartilhamento, sempre é um grande prazer poder discutir esse tema e poder encontrar novamente o Diosmar Filho, que a gente sempre acaba se encontrando por aí. E dentro do Instituto Mapinguari, a gente tem abordado essa temática trazendo mais para uma realidade de recorte regional, né, a temática do racismo ambiental. Então, a gente fala do racismo ambiental a partir de uma perspectiva amazônica, realmente, e juntando espaços enquanto academia, enquanto poder público, né, e enquanto as próprias comunidades também, que são atravessadas por questões de racismo ambiental, né? Então, tem aí alguns níveis dessa discussão que eles vão perpetuar desde de questões mais urbanas mesmo, até pontos de discussão de âmbito rural, né, em relação a comunidades indígenas, comunidades quilombolas. E aí a gente tem um evento onde a gente pôde ter a participação tanto de Diosmar Filho quanto da pesquisadora jornalista Andréa Coutinho, que se chama Amazônia Terra Preta, que é um espaço para essa discussão do racismo ambiental a nível de Amazônia. E é muito importante que a gente faça esse ponto de discussão do lugar municipal mesmo, porque é no âmbito municipal onde acontecem as implementações, né? A nossa vida acontece dentro da nossa cidade, dentro do município, né? E é onde a gente acaba sendo atravessado por diversas questões. Então, sempre perguntar quem, né, a quem estamos direcionando essa política pública e quem vai ser atravessado por ela em casos de impacto que não sejam bons. Né? Então, se a gente pensa a estrutura da cidade, né, e implementação de grandes obras, quem que está sendo atingido por essas grandes obras, para além de pensar na direção do beneficiamento das grandes obras, mas a grande obra ela também precisa, né, estar dentro de um espaço, e esse espaço ele é habitado por pessoas. Então, quem são essas pessoas? Né? São as comunidades indígenas, são as comunidades negras, né? E tanto nessa implementação quanto na normalização também de algumas ausências. Então, quem deixou de receber algo, quem deixou de receber o saneamento básico, quem deixou de receber a coleta seletiva também, né? Então, esse questionamento do quem deixou de receber ou quem está sendo impactado é algo que precisa constar na agenda municipal sempre que a gente estiver direcionando alguma política pública. Eu acho que esse é um ponto importante assim, de partida, realmente. Muito obrigado, Hanna. Vamos aprofundar um pouco mais. Eu acho que trouxe elementos muito importantes. Queria perguntar agora ao professor Júlio Rocha, que está aqui conosco, que é uma referência do campo sustentabilista, né? Um dos fundadores da Rede Sustentabilidade. Nós temos a alegria, viu, professor Diosmar, do professor Júlio Rocha fazer parte do nosso conselho curador aqui também, sempre trazendo insights e reflexões muito importantes para nós. Professor Júlio, você tem um trabalho sobre esse tema no âmbito do direito, né? Queria que você pudesse trazer alguns insights também, reflexões e vivências para esse nosso debate sobre racismo ambiental em nível de políticas públicas municipais. Muito obrigado por aceitar o convite. Gente, pedir desculpa porque eu estou no aeroporto, acho que vocês estão me ouvindo, mas assim, eu não podia deixar de estar nesse debate. Agradecer à Fundação Legisla, ao Diosmar, amigo e irmão, a Hanna, dizer
que esse tema... Eu morei nos Estados Unidos de 1998 a 2000 e morei em Nova Orleans. E lá eu já tive acesso aos primeiros livros, publicações do racismo ambiental. O reverendo Benjamin Chaves, em 1982, conceitua o racismo ambiental como um impacto que comunidades negras e latinas desproporcionalmente têm recebido dos efeitos da poluição ambiental ou a ineficácia das políticas públicas. Então, a noção, portanto, de racismo ambiental está associada ao Estado e associado à ineficácia do Estado ou à responsabilidade maior de determinadas comunidades em relação a outras sobre os passivos ambientais, os efeitos adversos da contaminação ambiental. Em 2000, 2002, 2001, eu faço a tese na PUC, já consta um capítulo sobre o tema do racismo ambiental. Depois eu fui para o governo, Josmar trabalhou comigo em alguns momentos, inclusive na gestão da política das águas, antes no IBAMA também. Então, existem situações no Brasil onde determinadas comunidades, populações e maiorias estão submetidas a efeitos adversos da contaminação ambiental. E essas comunidades são urbanas, por isso que Hannah tem a ver com Josmar e tem a ver com a COP, que a gente vai em dezembro, lançar o que é sustentabilidade em inglês. Dizer que tudo tem a ver com tudo é fundamental, a Fundação está discutindo, porque é no local que se explicita a política ambiental, a política socioambiental. E o município, a gente vai ter eleições municipais, a responsabilidade de vereadores, vereadoras, executivo, ou seja, prefeitos, prefeitas, vice-prefeitos e vice-prefeitas, na responsabilidade da pauta socioambiental com a pauta de direitos humanos, onde o tema do racial é um tema central. A gente não pode, num país de maiorias, esquecer das maiorias na aplicação das políticas públicas. Obrigado. Muito obrigado, professor Júlio. E esse resgate histórico, né, é bem importante, inclusive para mostrar que não é uma coisa que começa agora, né? Não é um tema novo, não é um tema recente, é um tema que as populações já viviam, sempre viveram, a academia vem depois, né, trazendo, e que importante trazer esse conceito, professor Júlio. Obrigado por compartilhar conosco. Karen, passar para você agora fazer também perguntas. Obrigada, Zé. O professor citou essa questão da ineficiência, né, da ineficácia que a gente tem hoje de políticas públicas que consigam lidar com esse problema do racismo ambiental. E aí queria perguntar para vocês, acho que a gente pode começar com o Diosmar, de que maneira que a gente pode construir, né, como que as políticas públicas municipais elas podem ser estruturadas para, primeiro, reconhecer e, segundo, abordar esse problema do racismo ambiental nessas comunidades. Assim, como que vocês veem isso? Colocando, né, que essa pergunta, né, da Karen, ela é importante porque a gente tem uma linha aí já com o Júlio, só com o Júlio 16 anos, né, 16 anos construindo e trazendo, né, e com a Hannah mais recente, mas de uma forma muito efetiva, né, a partir dessa interação de uma pesquisa de trabalho que é a Amazônia Legal Urbana, e do que a gente está construindo na seção de pesquisa eleita, os estudos sobre adaptação climática Norte e Nordeste. Mas, para colocar mais de forma efetiva, Karen, essa questão, que a gente precisa colocar que não se faz políticas públicas sem reconhecer aquilo que está no território impactando a população. Então, o que eu quero dizer com isso? Que a gente, quando fala de racismo ambiental, a gente está falando de um crime. E esse crime não acontece pós uma denúncia. Esse crime está acontecendo dentro do Estado brasileiro porque a gente desenha políticas públicas urbanas e aí saneamento. O saneamento não viola o direito da comunidade naquele momento que a gente consegue escrever ao final um relatório de 10 anos que o saneamento no Brasil não avança. Não é sobre isso. É que não avançar é a política pública. Não efetivar o saneamento é a política pública brasileira. A gente tem que sair da ótica de que a gente está mapeando o não avanço. Não avançar durante 10 anos é uma política pública. E aí a gente precisa, num campo da sustentabilidade, pensar que sustentabilidade no Brasil, no século XXI, já não é mais fazer política de legislação municipal para o século XX.
é entender que no campo que a gente está vivendo, falando dia e noite na televisão de tragédias climáticas, né, tragédias resultantes do aumento do aquecimento, né, o aquecimento gera tanto inundações como também a escassez hídrica, né, que a gente só lembra que tudo acontece quando o extremo bate, né, então o extremo está batendo, e a gente vai estar agora nesse ano 2024, fazendo debates profundos, né, sobre políticas públicas para os territórios. Então, o racismo ambiental é um crime que precisa ser eliminado. Então, para eliminar esse crime, a gente precisa de políticas públicas que reconheçam que a gente não pode alcançar mais 10 anos dizendo que a gente não consegue fazer saneamento para as baixadas, para as favelas, para as periferias, para as ressacas. A gente não pode chegar a mais de 10 anos e os órgãos, né, a capacidade técnica da gestão pública municipal, e aí o professor Júlio aqui pode ajudar nesse campo, que é a capacidade técnica de fazer gestão ambiental, mineral e agora climática nos municípios, porque a gente não tem ainda uma capacidade técnica de gestão climática. A gente sabe o que é fazer capacidade técnica ainda do século XX, gestão ambiental, recursos hídricos, mineral, e a gente tem um desafio de uma transição climática. E fazer isso não pode ser com aquilo que foi matar as pessoas. Licenciamento e outorga não pode ser para continuar matando populações e contaminando rios. A gente vai ter que mudar essa forma de gestar os bens públicos naturais, tanto a água, quanto o ar e o solo. É complexo, mas é o desafio de ser gestor municipal e fazer legislação municipal no Brasil hoje. Perfeito, muito obrigada. É uma resposta incrível, muito boa, obrigada. Queria perguntar para a Hannah agora, pensando nesse problema, né, inclusive da falta de reconhecimento da existência, né, do racismo ambiental que a gente vive hoje no Brasil. Hannah, se você vê a participação social e comunitária como uma ação importante para que a gente consiga reconhecer o racismo ambiental, mas também para que a gente consiga desenvolver políticas públicas municipais para combater esse racismo ambiental. De que maneira a sociedade civil, as organizações sociais, a sociedade civil organizada conseguem atuar nessa pauta e ajudar que a gente consiga reconhecer esse problema e que a gente consiga, de repente, criar soluções e políticas públicas melhores. Acho que essa pergunta é muito interessante porque ela vem em complemento à pergunta anterior e que é justamente a linha de pensamento que eu estava construindo em relação à admissão realmente das pessoas, né, da existência do racismo ambiental. Porque tem esse ponto de gargalo, assim, né, de muitas vezes não se admitir a existência do racismo ambiental, assim como inicialmente de não se admitir a existência do racismo, né, principalmente a nível de Brasil, enquanto esse país é muito miscigenado, né, então tem esse mito da democracia racial que a gente vive dentro do nosso país hoje, e isso, né, desencadeia uma série de outros fatores também, e uma delas é a questão do racismo ambiental, né? Então, a frase de que hoje em dia é tudo racismo, né, ela também vai chegar nesse ponto, né, de não admitir a existência do racismo ambiental também a nível de Brasil, e também um ponto que é muito sensível de as pessoas acharem que mas vocês reclamam de tudo, nada tá bom para vocês, né? Nunca é o suficiente. E enfim, consegui lembrar agora até de um caso de uma implementação de parque eólico, né, no estado do Amapá, que a comunidade se mobilizou para derrubar parte desse parque porque não estava aguentando viver com o barulho que é causado, né, pelo material que é implementado ali.
E é sempre uma construção de política pública a nível de Brasil, que ela é feita muitas vezes sem a participação social, e por ela ser feita sem a participação social, né, impacta as pessoas e impacta pessoas específicas. Né? Não é qualquer pessoa, né? Esse parque eólico ele não vai simplesmente ser implementado no meio de um condomínio, né? No meio da cidade, né? Então esse parque eólico ele vai ser implementado em uma comunidade ribeirinha, né? Em um contexto muito específico. Então, para além da admissão do racismo ambiental, que precisa vir por parte dos gestores públicos, né, desse entendimento dos gestores públicos, que o racismo ambiental ele está dado para o Brasil e que as políticas públicas que são construídas para o Brasil, elas perpassam pelo racismo ambiental, né, para que a gente possa olhar para essas políticas públicas e pensar em maneiras de remediá-las, de revertê-las, e olhar para as futuras políticas públicas a serem implementadas, né, pensando justamente na primeira resposta que eu dei, tipo, de quem, né, que vai ser impactado por ela, para onde estamos olhando essa implementação. Né? E aí penso muito mais para além da legislação, como o Diosmar colocou, mas pensando especificamente sobre um processo de implementação realmente de política pública. E uma outra parte também de um entendimento da população no geral sobre a temática do racismo ambiental. Né? Porque muitas vezes acaba sendo um termo novo para as pessoas. E ter esse entendimento de que, sim, elas estão sendo impactadas de alguma forma e de que isso passa por perfis muito específicos, né? Enquanto comunidades quilombolas, enquanto comunidades indígenas, é um ponto de início de estratégia para articulação. Né? E aí a gente pode criar diversos tipos de mecanismos, na verdade, mobilizar para mecanismos de criação de fóruns, de processos de consulta pública realmente para as comunidades, né? Para que de consulta livre, prévia e informada para as comunidades, mas existe esse ponto inicial também de entendimento das comunidades do termo do racismo ambiental para que essa mobilização seja feita, né, posteriormente, que exista esse diálogo efetivo realmente entre quem está dentro do processo de tomada de decisão, entre os gestores públicos, entre secretarias, né, e a comunidade em si. Porque tudo a gente precisa estar instrumentalizado de alguma forma, precisa estar dentro de um plano de ação, precisa estar documentado, né, e apresentado de maneira formal. Então, é muito importante que exista esses dois entendimentos, né, da admissão do racismo ambiental, tanto do lado de gestores públicos quanto do lado da comunidade em si, para que possa existir essa articulação realmente para ser efetiva para dentro dos territórios. Obrigada, Hanna. Você comentou uma coisa que me chama muita atenção, que é essa das pessoas falarem, vocês só reclamam, vocês nunca estão felizes com nada, e aí acho que é interessante a gente trazer esse ponto, que as pessoas sempre acham que esse problema não é meu, né? Racismo ambiental acontece nas comunidades marginalizadas, com outras pessoas que não têm a mesma cor que eu, que não têm o mesmo gênero do que eu, então isso não é problema meu. Mas a verdade é que a gente sabe que quando a gente tem um desequilíbrio, né, entre a sociedade, isso causa problema para todo mundo. Então, eu queria, de repente, que o professor Júlio trouxesse um pouco dessa reflexão, assim, do porquê que o racismo ambiental é um problema de todo mundo, não só de quem, de fato, está sofrendo o racismo ambiental. Assim, dizer que essa semana passada, a Câmara de Vereadores de Belo Horizonte rejeitou um projeto de adaptação às mudanças climáticas. É um exemplo de significa uma pauta necessária, com implicação de sujeitos, coletividades impactados pelas mudanças do clima, e a gente vai ver fortes chuvas no sul, seca na Amazônia, ou seja, as mudanças climáticas estão batendo nas nossas portas, e ao mesmo tempo a Câmara Municipal não se responsabiliza. Então é um grande exemplo a não ser seguido. Como é que Minas Gerais, a Câmara de Belo Horizonte, não aprova um projeto que trabalha a adaptação à mudança climática. Então, penso que é um exemplo não ser seguido, e nós precisamos debater numa atividade como essa, aqui da Fundação, do Legisla, com gente de imensa experiência, que os legislativos municipais os executivos municipais devem ter políticas locais
onde se implementa as políticas ambientais, socioambientais, sociais, destas no defesa do campo. Bom, eu queria pegar essas 3 últimas respostas e integrar aqui para fazer uma provocação, porque eu estou tentando entender aqui, que há um pressuposto na formulação de políticas públicas. Para fazer políticas públicas que combatam o racismo ambiental, há um pressuposto, tem que estar no ethos da formulação de quase qualquer política pública. Professor Diosmar, professor Júlio trouxeram isso agora. Hanna falou dessa coisa de quando você tem a participação das pessoas, você consegue ampliar a sensibilidade do poder público para fazer as políticas públicas. E a pergunta que eu queria provocar é que, assim, nós estamos vivendo eventos climáticos extremos, né? 2023 foi o ano mais quente da história, tivemos o outubro mais quente da história, mais de 40% no ano de 2023, mais de 40% dos municípios entraram em estado de emergência em algum momento, né, por conta de deslizamento, enchente, seca ou ventania, e as pessoas que mais foram atingidas por esses eventos climáticos extremos são as pessoas que estão nas periferias, são as pessoas que estão em lugares de vulnerabilidade. Aí a pergunta que eu tenho é: o Estado brasileiro, ele tirando alguns governantes que estão encarando de frente a questão das mudanças climáticas, não há poucas políticas públicas municipais ou de mitigação ou então de protocolos de como lidar com esses casos, né? E aí eu queria trazer para vocês, assim, como que vocês, na vivência de vocês, e aí a Hanna na região norte, das questões amazônicas, também, Júlio e Diosmar, nas questões urbanas, veem esse tema especificamente? Acho que esse é um ponto muito, muito importante, assim, porque pelo menos a nível de percepção de região amazônica, sinto esse descolamento a nível municipal das questões climáticas com os gestores públicos. E aí eu falo das prefeituras, falo das vereanças, né? Vereanças, acho que talvez um pouco mais, né? Mas ali as prefeituras com muita dessa dificuldade de fazer essa ligação de questões de clima com o que é realmente do território. E aí vem aquele ponto de novo: nossas vidas estão, né, na cidade, nossas vidas estão, né, nos nossos municípios, né, a forma como a gente se locomove, a forma como a gente acessa serviços de saúde, a forma como a gente é atravessado por diversos fatores, eles estão dentro das nossas cidades, né? Então, sinto ainda que quando a gente faz esse debate global a nível de COPs, e aí a gente reúne ministérios, reúne governadores, né, que têm participado desses processos das COPs, das conferências de clima, chega num ponto ali de prefeituras, poucos prefeitos eu já vi participando de COPs, assim. E não só participar da COP em si é o suficiente, né, para como se for um passaporte para você falar sobre clima. Não é sobre isso, né? Mas está inserido num processo geral de conseguir compreender que a gente vai estar na cidade, é essa cidade que a gente vai se atravessar, né? E é nela que a gente precisa, né, pensar, né, a mitigação, é nela que a gente precisa pensar a adaptação em si, né, pensar formas de acessar os fundos e trazer para dentro dos nossos territórios. Tá ali no nível de município, né? Tá ali no nível da vida das pessoas. Então, até esse espaço que a gente está construindo hoje, né, já pensando ali no futuro, né, pensando nas eleições municipais, é muito importante, porque é essa forma de criar um subsídio para que as nossas futuras candidaturas, para que quem já está realmente nesse processo de tomada de decisão, quem já está com a sua, que já está eleito também possa
parar para fazer essa ligação realmente. Então, a gente tem visto principalmente esse debate sendo trazido mais para a região amazônica por conta da COP, que tem a previsão de acontecer em Belém daqui a 2 anos. E isso é muito legal da gente poder fomentar esse debate, mas não é só sobre fomentar o debate, é sobre realmente trazer para a materialização das coisas nas cidades. Né? No lugar da implementação mesmo, né? Então, quando a gente debate COP, é muito sobre, vamos aumentar a nossa ambição, mas a gente só aumenta a ambição se a gente realmente implementar, se a gente fizer, se a gente realizar, né? Então, não adianta nada estar bonito no acordo e estar assinado, né? Se as pessoas, né, vai ficar aqui debatendo carro elétrico quando a gente não consegue ter um acesso a um serviço de ônibus de qualidade de transporte público. Né, vai ficar debatendo e indo por um lado de diminuição do desmatamento, mas aí continuar discutindo sobre questões de exploração de petróleo, que quem vai ser impactado é a comunidade pesqueira, a comunidade indígena, que aí, mais uma vez, um grande empreendimento a gente está direcionando para comunidades, né, que já sempre recebem os ônus desses grandes empreendimentos. Né? Então, é esse convite realmente para o município, e não só um convite, é um apelo urgente, na verdade, né, para a gente trazer o município para perto, para fazer um dever de casa que já está atrasado. Né? Então, a gente tem um El Niño que já estava previsto desde o ano passado. Não é uma coisa que ninguém sabia que ia acontecer, essa intensificação do El Niño. Né? Então, se a gente está sabendo, né, que vai acontecer e que esse é o verão mais quente da história, mas vai ser o mais frio do futuro, né? Como que a gente se prepara para ele e está realmente preparado e não só agir depois que as tragédias, né, acontecerem. Né? Então, tem um ponto de gargalo aí que a gente ainda está deixando passar, e os municípios, eles têm essa necessidade de estar perto dessas temáticas, realmente. Eu sinto, primeiro, que a gente precisa efetivar o chamado planejamento das políticas públicas, que é impositivo constitucional, inclusive. Os municípios precisam atuar, o Estado precisa atuar e a União. Por isso que a gente tem uma política nacional de mudança do clima, uma política nacional climática, que eu acho que é um tema do Estado brasileiro. Segundo, que a sociedade civil, nós precisamos resgatar espaços de participação, quer no espaço local, nas câmaras municipais, mas nas conferências. Eu acho que a retomada das conferências também é um papel importante do ponto de vista do Estado brasileiro. Terceiro, eu acho que a pauta tem que ser uma pauta da política. Eu não posso só tratar de segurança pública como tema central, embora seja, mas nós precisamos trabalhar das políticas sociais como um todo, incluindo as ambientais. Eu acho que é um desafio implementar saneamento ambiental. O desafio é trabalhar, inclusive, com um tema seríssimo nosso, que é a questão do lixo urbano. Ou seja, é uma questão séria. Os aterros, eles são grande maioria nos municípios brasileiros, e nós temos que servir o solo em política pública. Então, existem as coisas que são integradas. Eu acho fundamental, mas eu acho que é fundamental a Fundação estar nesse debate hoje, ampliando o debate para além do um partido, mas de vários partidos, e exista uma ação municipal sustentabilista. Câmbio. Eu não vou nem complementar, eu vou colocar, né, o que a gente tem feito dentro desse campo, né? Assim, a gente abriu com muita força o estudo sobre as 9 capitais da Amazônia Legal Urbanas, para colocar como os planos diretores urbanos das cidades estavam sendo negados na agenda climática da Floresta Amazônica. Né? Então, assim, foi uma incidência muito forte nossa na Associação de Pesquisa Eleita, com o Instituto Crime e Sociedade, de você poder fazer os estudos sobre desigualdades urbanas, né? Como, dentro de uma agenda de você controlar o desmatamento, você precisa olhar quais as condições de vida das pessoas no espaço urbano das cidades da Amazônia. Né? 87% da população, com o censo 2010, isso está em mudança, né, o censo 2022, mas 87% da população na Amazônia Legal não mora na floresta, mora nas cidades, ela é urbana.
né? Ela é urbana e vive em condições profundas de vulnerabilidade, né? Esses foram os nossos dados ali do estudo. E quando a gente vem colocando os estudos sobre gestão, que era o trade-off, né, que é a desadaptação, né, e o Brasil tem hoje uma gestão de governança de desastre, e a governança de desastre é uma governança que não traz a prevenção climática, e aí os municípios, inclusive na região norte e nordeste, a gente lançou uma nota técnica agora, 02, que traz a transparência justamente de 2013 e 2016, como os municípios norte e nordeste gestaram a governança de desastre. Isso também traz recurso para os municípios, né? Os municípios vão se repetindo na região norte e nordeste, e na região norte nordeste, por exemplo, a seca é uma grande governança de desastre, né? Na região norte, as grandes inundações e os eventos de longa estiagem, não é como, por exemplo, nós estamos olhando para a Amazônia agora pela longa seca e estiagem. Há 2 anos atrás, o Rio Negro estava alto ao nível de 100 anos atrás e tomou Manaus. 2 anos agora, o Rio Negro está seco e Manaus com a tempestade de poeira. Esses são eventos, né, que vão marcando. Então, a gente precisa fazer, Zé Gustavo e a Fundação a todos, transparência na governança climática. Esse é o que está no Acordo de Paris, isso é o que a gente tem trabalhado no campo das pesquisas da EALETA. As notas técnicas que a gente fez esse ano, a nota técnica 1, que foi sobre trade-off no Brasil, né? E aí, por quê? Porque a gente tem milhões para a tragédia, mas os municípios, a gente fala até de dados, né? Da prevenção, né? Que os dados são do alerta, e eu acho que é muito mais midiático do que daquilo que você, por exemplo, a realidade que a gente vai levar para 2024, e a gente está discutindo, né, a partir disso, como uma cidade como São Paulo não sabe se prevenir de uma tempestade. Se São Paulo não sabe se prevenir de uma tempestade, como Macapá vai resolver um problema de uma cheia ou de uma seca extrema, que aí é a terra da Ana que está aqui. Né? Por quê? Porque o modelo de governança é de desastre. É uma governança que trabalha pelo desastre. Então, dentro dos nossos estudos, eu acompanhando a agenda climática, e a partir desse seu comentário, como os municípios brasileiros precisam trabalhar, e aí dialogando com o que o Júlio traz, que a política climática brasileira ela foi muito bem desenhada no campo federal. Ela é linda para a gestão federal. O nosso desafio é transformar ela com a gestão governamental municipal. E governamental municipal não pode ser fazer planos municipais de mudança climática e de emissão de gases de efeito estufa. A gestão de governança climática para uma adaptação ou para aquilo que a gente quer, que é eliminar os crimes de racismo ambiental, mas também as violências, né, que hoje os impactam na vida de mulheres, que a maioria das mulheres que está no ambiente urbano, recebendo os impactos das mudanças do clima, os estudos estão apontando, tem gênero e tem identidade, são mulheres. Então, como a gente vai fazer essa transição climática que a gente não cometa novas desigualdades? Então, por exemplo, a gente tem desafio na agenda climática, que é eliminar gases de efeito estufa. A gente vai ter que discutir no Atlântico Leste os municípios que vivem de royalties de petróleo. Se tirar o royalties do petróleo dos municípios, o que acontece com esses municípios brasileiros hoje? Tem um estado no Brasil, que é o Rio de Janeiro, que depende de royalties de petróleo. Se você tirar o royalties de petróleo de lá, como é que vive o estado do Rio de Janeiro? Então, a discussão, inclusive, de eliminar a produção, a extração, né, a extração de petróleo no Brasil, não é uma discussão só de que a gente vai reduzir gases de efeito estufa. Tem a ver com populações. Abrir novos poços vai impactar novos impactos para aqueles que já são impactados pelas desigualdades, né? Então, por exemplo,
abrir poços de petróleo na foz do Amazonas é aumentar o impacto para a população urbana e a população da Amazônia, que já é impactada por falta de políticas públicas urbana. Então, é você aumentar toda a tragédia. Agora, aqueles que já estão impactados, que são os passivos da exploração de petróleo no Brasil nos últimos 70 anos, que não gerou crescimento à população com dignidade, aprofundou a desigualdade, o que você vai fazer com esses municípios hoje? Quem se eleger e disser, não vou mais receber royalties de petróleo, esse é um debate de sustentabilidade também no Brasil. Né? A gente precisa ter mais transparência para garantir uma transição climática. Não é sobre legislar a favor do petróleo, não estou falando nada disso, estou dizendo que a desigualdade é profunda hoje com o petróleo. E para a gente fazer uma transição, a gente precisa olhar como é que a gente vai tirar as pessoas que estão em vulnerabilidade hoje para um outro lugar, e aí um país que tem municípios, na sua grande maioria, de até 100 mil habitantes, depende hoje de dinheiro federal. Então, a economias municipais, a economia verde, não é varinha de condão. Economia verde precisa de um grande investimento. E esse investimento precisa chegar. O financeiro precisa chegar. A gente precisa fazer uma nova gestão pública no Brasil para lidar com isso. E aí precisa dar o pontapé. O pontapé, assim, a gente na pesquisa de Aleta tem visto que os planos diretores urbanos pode ser esse grande pontapé de médio e longo prazo, né, que é você parar de fazer políticas municipais para crescimento econômico do município. E aí você fazer política de saneamento, moradia, resíduo sólido, revitalizar bacia hidrográfica urbana, né? A gente não pode continuar transformando rios urbanos em esgoto e também não pode transformar o rio urbano em esgoto e depois tapar ele para fazer BRT. a gente mata o rio, depois, para fazer agora a política climática, a gente tampa ele, transforma em pista, deixa lá como esgoto, para fazer o BRT e tirar foto do BRT em cima do rio, que a gente vê de revitalizar, tapamos ele e transformamos em esgoto. Né? É assim agora que a gente está fazendo. Né? Então, essas são práticas da política climática hoje no Brasil. E é isso que é a desadaptação, é isso que é o trade-off que a gente tem colocado nos nossos estudos. Né? Então, a gente vai precisar construir de forma muito profunda. E aí, é isso que a Hannah traz. O legislativo municipal e a gestão pública, que é o gestor municipal, não pode ser do século XX. Eu estou falando isso porque a gente precisa dizer que está no século XXI e com o desafio do século XXI. Né? Então, o aquecimento e as mudanças climáticas, já finalizando, não é uma coisa que a gente pode tratar de forma midiática. A gente precisa tratar olhando para a população. E aí, as conferências, todo esse processo participativo, a gente ter colocado que isso tudo faz parte de uma transparência. Não adianta fazer conferência municipal, e aí colaborando com o Júlio, conferência municipal para ser documento que depois não vira política pública, é falta de transparência. Então, a gente precisa garantir essas legislações municipais que vão se efetivar em 2024, e prefeitas e prefeitos, tomara que o Brasil eleja muitas prefeitas em 2024, né? Porque a gente precisa de gente que gosta de cuidar das pessoas, né? Cuidar das cidades, então que tenha muitas prefeitas em 2024, né? Indígena e negra principalmente, né? Para poder mudar a ótica de gestão das cidades. Né? Então, as cidades, para mudar isso, vai precisar de um aprofundamento. Então, racismo ambiental, que é o nosso tema aqui, não se combate por vontade, né? Se combate com estruturas. É o tipo de estrutura que você vai estabelecer no município que não pode repetir aquelas que produziram o racismo. Né? Então, esse tem sido o nosso desafio de estudo sobre desigualdade e mudanças climáticas. Né? E é isso que a gente está buscando aí dentro desse processo.
Perfeito, professor. Obrigada por trazer essa reflexão super importante para a agenda sustentabilista. Queria muito continuar seguindo nessa linha que você trouxe na sua fala, falar um pouquinho com a Hannah agora, queria ouvir dela. Bom, a gente está pensando nessa construção de uma agenda sustentabilista para 2024, e a ideia é que essa agenda ela consiga orientar candidaturas socioambientalistas pelo Brasil todo. E aí queria que você comentasse um pouco, Hannah, quais seriam as políticas públicas, e aí de maneira bem objetiva mesmo de políticas públicas, que seriam fundamentais que estejam dentro dessa agenda sustentabilista para que a gente consiga lidar com esse problema do racismo ambiental. Sei que vocês já citaram algumas, como saneamento básico em todas as regiões da cidade, principalmente as marginalizadas. O professor Josmar comentou algumas outras também, mas queria saber se você tem algumas outras referências que você poderia trazer nesse sentido. E, inclusive, se você tem, ou se você se lembra de políticas públicas que já foram implementadas, ou no Brasil, ou em qualquer outro lugar do mundo, que tiveram êxito em lidar com alguma parte desse problema do racismo ambiental, que você poderia trazer e que esses candidatos, futuros candidatos e candidatas, possam ir atrás desses materiais depois, dessas políticas públicas, para, de repente, orientar a construção dos planos de governo, dos planos de mandato. Eu acho que talvez para colaborar, porque às vezes, como é um tema transversal, acho que a pergunta pode ser também ir para um lugar assim, das candidaturas que vão ser do campo socioambiental, que referências você acha importantes que elas não deixem de olhar? Tipo assim, dessa nossa conversa, o que essas candidaturas precisariam olhar mais, se nutrirem mais, quais são referências, né? Nós falamos do livro do professor Júlio, o professor Diosmar fez, né? Estou aqui já fazendo uma propaganda do livro da Mariana Belmonte, do Instituto Peregum, viabilizado pelo Instituto Peregum, né? Racismo Ambiental, que está lá no site do Instituto Peregum, disponível. Outras referências, assim, que o pessoal pudesse se aprofundar. Vou compartilhar uma experiência, então, que é do estado do Amapá, e que eu acho muito interessante a forma como ela se desenvolveu, e fazendo propaganda realmente dela também, que são as mulheres do coletivo Semente do Araguari. Elas são uma associação de biocosméticos que, quando existiu, e agora eu não vou lembrar exatamente o ano, o período, mas existiu a implementação da Floresta Nacional do lado do Amapá, e a região onde elas estavam era uma região muito impactada pelo garimpo, pela mineração. E muitas dessas mulheres que estão na associação hoje dos biocosméticos também trabalhavam com mineração, também trabalhavam com garimpo. Então, a partir do momento que existe essa implementação de uma unidade de conservação na região, as pessoas que estavam naquele outro modelo econômico, né, baseadas no garimpo, precisam de ter uma outra forma de viver. Então, com o apoio, na época, que veio muito do ICMBio, né, trabalharam com elas essa forma de construção de modelos de negócios baseada numa agenda sustentável. Então, trazendo muitas coisas que elas mesmas já conheciam, pois eram moradoras dali da região. Hoje elas têm essa associação de biocosméticos que já é conhecida nacionalmente, até internacionalmente, né? E é de onde vem a renda delas trabalhando em uma agenda sustentável que é baseada, como muita gente gosta de falar, na agenda sustentável, né, com a da Floresta em Pé, né? Então, do breu branco, da andiroba, das castanhas. E esse é um ponto que muita gente não pensa nesse processo de combate, né, a crimes ambientais, né, tipo, de como que as pessoas que sobrevivem dos crimes ambientais vão também passar a se desenvolver, porque é uma questão realmente muito complexa da gente pensar, que mais essas pessoas precisam ter também as suas alternativas de vida e de renda. Então, acho muito legal compartilhar esse caso também. Então, quem quiser também procurar por elas nas redes sociais, você vai encontrar as Sementes do Araguari, né? E é sempre
De vez em quando ando com uns na bolsa também, algumas pomadas, alguns sabonetes, que é justamente para sair distribuindo por aí, as pessoas saberem que existe, né, e que outras formas, né, da gente pensar uma agenda realmente mais sustentável, elas são muito possíveis, e de um outro modelo econômico também para a região amazônica também é possível. Professor Diosmar, acho que a gente também gostaria de ouvir das suas referências, né? Acho que tem um site da associação, mas se tiver outras referências, se o senhor puder trazer para as pessoas que vão ser candidatas, para nós, seria bem importante. Para mim, não tem referência maior no Brasil do que você pegar, entender o que é titular e regularizar territórios quilombola no país. Né? Se você quer uma referência de políticas públicas, né, boa parte dos municípios hoje no país tem territórios quilombolas certificados e que você precisa de legislação para fazer outras formas de vida dentro do espaço urbano. Né? E isso, territórios quilombolas, não tem a ver só com rural, né? Tem a ver com urbano também. Então, a gente precisa e aí a CONAC, né, tudo que é produzido nos últimos anos com a luta e aquilo que é sustentabilidade a partir dos territórios quilombola, e aí se você entender que até nesse campo, como os projetos de favelas urbanas, né, têm sido caminhos disso, que é fazer processos dessas referências. Então, para mim, referência para isso que a gente está discutindo, que é alcançar um novo ciclo, eu digo assim, nós temos uma meta, né, que precisa ser alcançada, que é o Brasil titular 1.000 territórios quilombola. Então, as gestões municipais, olhando aí para a CONAC, olhando do que está se discutindo com a população, hoje no Brasil já está aí com os dados de população negra quilombola urbana, né? São os dados que saíram no censo. Então, a gente vai precisar avançar nessa agenda. Então, isso é uma referência para você combater racismo ambiental, é uma referência para que você faça uma adaptação climática, uma referência para você alcançar as metas de mitigação, né, a partir da eliminação de gases de efeito estufa. Né? Então, a agenda quilombola no Brasil é uma agenda importantíssima para isso que a gente está fazendo. É uma agenda consolidada que precisa de avanços. Né? Então, é uma agenda, inclusive, para trazer financiamento para os territórios municipais, para boas governanças municipais. Então, vai nesse campo aí. Não, muito obrigado. Acho que o professor Júlio, infelizmente, teve que sair aqui, porque ele estava indo tomar um avião, mas, olha, eu quero agradecer profundamente vocês compartilharem os conhecimentos, vivências e reflexões, dizer que a Fundação está muito feliz. Queria passar para vocês fazerem as considerações finais, começar pela Hanna, agradecendo mais uma vez a Karen da Legisla, que está aqui com a gente, essa parceria Fundação e Legisla para fazer essas entrevistas. Hanna, muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Nossa, agradecer mais uma vez poder ter, né, esse espaço de aproximação, de discussão com o campo municipal, que realmente, como já coloquei aqui, é muito importante a gente poder, né, aproximar os municípios, as cidades, do que é de discussão global e internacional. E agradecer também, mais uma vez, poder estar dividindo esse espaço com o Diosmar, sempre é um lugar onde aprendo bastante, acho que a gente troca bastante coisa. E convidar as pessoas também para acompanhar o trabalho do Instituto Mapinguari, aproveitar para fazer também esse convite, né, e acompanhar o trabalho que a gente faz também nesse caminho de local para global também, e como a gente vai fazendo essas costuras. Então, podem seguir nas redes sociais, o @imapinguari, e muito obrigada mais uma vez. Obrigado, Hanna. Professor Diosmar, Bom, mais uma vez, obrigado. A gente agradece mais uma vez por confluir com a Fundação, com o Legisla Brasil, com o Imapinguari. Agradece aqui o professor Júlio, que teve isso aí correndo, que também é um nosso associado pesquisador na Associação de Pesquisa e Letra, e convida vocês a continuar aí, né, acompanhando as pesquisas e os estudos que a gente está produzindo, porque
a ideia é confluir mesmo, e confluir esses encontros com a Hannah, com todas vocês, e obrigado pelo convite para estar aqui. Karen, muito obrigado mais uma vez. Obrigada, Hannah, obrigada, Josmar, obrigada, Zé, obrigada, professor Júlio, que não está aqui mais. Foi um prazer conversar com vocês. Até a próxima, pessoal. Fiquem ligados aí no nosso canal no YouTube, Fundação Rede Brasil Sustentável. Agradeço a todos vocês que nos assistiram e também aos nossos profissionais aqui da tradução de Libras que acompanharam a gente o tempo todo na nossa entrevista. Até a próxima.